José. Pois bem, meu pastor, o nosso irmão Lauben é sempre presente nas nossas lives. Ele pergunta assim: há pessoas que têm o dom de orar por outros para serem batizados com o Espírito Santo? Veja, a Bíblia menciona muitos dons, né? E qualquer tentativa de querer limitar os dons, ela acaba sendo mal sucedida, porque existem dons que, inclusive, se manifestam, né, de maneira múltiplice, né, multifacetada. Existem dons que são apresentados, inclusive, no plural, por exemplo, os dons de curar, né? Agora, eu não vejo assim na Bíblia a necessidade de haver esse dom específico para orar e as pessoas receberem o batismo no Espírito Santo. Até porque essa é uma bênção disponível, está à disposição, né, da igreja. O batismo no Espírito Santo é uma bênção para todos os salvos, né? O revestimento de poder. Claro que, se nós olharmos para o livro de Atos, nós vamos ver que no início da igreja, os apóstolos geralmente eram chamados para orar. Isso aconteceu, por exemplo, em Samaria. Filipe foi a Samaria, evangelizou Samaria, fez um grande trabalho, mas quando Pedro e João chegaram, eles que oraram, né? Impuseram as mãos para que os novos convertidos também recebessem esta dádiva, né? Essa grande bênção que é o batismo no Espírito Santo. Eu vejo que qualquer cristão, claro, qualquer cristão batizado no Espírito Santo pode orar por outro para que ele também receba essa bênção, né? O próprio Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Veja que Jesus não diz que esses dons que ele menciona aqui, nesse texto que eu estou citando, Mateus ou Marcos 16, 15 a 18, Jesus não diz que esses dons são compartilhados ou são recebidos por meio de oração somente quando alguém com determinado dom ora. Não, olha o que Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Então eu penso que qualquer crente cheio do Espírito Santo, qualquer crente que tem uma vida de oração, temente a Deus, pode orar, né? Claro que há pessoas que têm uma vida consagrada a Deus e que, com frequência, oram para que pessoas recebam esta bênção. Por outro lado, existem também algumas pessoas que se aproveitam, aí é o outro lado. A gente, às vezes, também gosta de mencionar o lado negativo para valorizar ainda mais o lado positivo. Porque existem aqueles que se aproveitam da boa-fé das pessoas e fazem aí um mau uso, né, dos dons. Os dons estão à disposição da igreja, mas há aqueles que, infelizmente, acabam utilizando aí, se valendo, né, da boa-fé das pessoas para enganar, aí coloca as pessoas ao redor de si, como se fossem muito importantes, como se eles fossem aqueles que oram e Jesus só batiza no Espírito Santo quando eles oram. Não. Qualquer crente, qualquer servo de Deus, especialmente, claro, o pastor, o ministro, é evidente que ele tem autoridade também como líder, como guia espiritual, claro que ele é a pessoa mais indicada para orar. Porque a minha escola é a seguinte: eu aprendi que o pastor, o líder da congregação, o guia, ele tem que ser o exemplo para os fiéis
e tem que ser o principal crente da congregação, né? Para dar o exemplo para os outros. Então, é importante que ele seja a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de oração. Mas todo e qualquer crente pode orar para que as pessoas recebam qualquer bênção da parte de Deus, inclusive o batismo no Espírito Santo, que é uma bênção subsequente à salvação, disponível. Nós que somos pentecostais, nós cremos, claro, que o batismo no Espírito Santo é uma bênção subsequente à salvação e separada da salvação. Dentro dessa doutrina do batismo no Espírito Santo, há dois aspectos que nós sempre destacamos: a subsequência e a separabilidade. Subsequência, porque não acontece no mesmo momento, na linha do tempo de Deus, não acontece ao mesmo tempo salvação e batismo no Espírito Santo. Primeiro a salvação, primeiro a conversão. Em seguida, a pessoa já pode buscar como uma bênção subsequente e separada da salvação. Claro que não é uma bênção para confirmar a salvação, mas é uma bênção para aquele que já é salvo. Houve um tempo em que os pentecostais, principalmente lá ligados ao movimento Holiness, os pentecostais do movimento da santidade, né? Eles criam que era necessário o batismo no Espírito Santo como uma confirmação da salvação, uma segunda bênção nesse sentido. Mas nós não pregamos a segunda bênção, nós não somos defensores dessa ideia da segunda bênção como uma confirmação para a salvação, né? Eles, na verdade, depois começaram a pregar até uma terceira bênção, né? O batismo para falar em línguas já era uma terceira bênção, porque precisava receber também, antes, um batismo de santificação. Nós não cremos dessa maneira porque a santificação opera no crente desde o momento da salvação. Ou seja, nós cremos na obra consumada. A obra consumada, como sistematizou o teólogo William Durham, de Chicago, né? Que teve grande influência também sobre Gunnar Wingren e Daniel Berg, né? Gunnar Wingren e Daniel Berg estiveram com William Durham, de Chicago, que também recebeu o batismo do Espírito Santo na Rua Azusa, lá em Los Angeles, mas ele depois ele partiu por um caminho mais coerente, penso eu, com a Bíblia, da obra consumada, né? E não do terceiro bencismo que acabou ali tendo continuidade ali na Rua Azusa, né? Mas eu não queria entrar nesses detalhes históricos, é só para detalhar, é só para enfatizar que todo e qualquer crente batizado no Espírito Santo, claro, pode orar também por outro, para que ele receba essa dádiva. Muito bem. A pergunta foi feita pelo irmão Lauben, ele é aluno. A santificação é progressiva, mas também é instantânea, né? Só para... Não, que alguém comentou aí. Só para completar o pensamento. Ela tem dois aspectos. Ela é instantânea no momento da salvação e depois ela é progressiva. Tem dois aspectos. Aliás, ela tem três aspectos, né? Ela é instantânea, progressiva e depois perfectiva, quando, claro, nós somos glorificados no dia do arrebatamento. Maravilha. O pastor Enéas Ferreira Vital, lá de Manaus, no Amazonas. Tá? Olha aí o pastor Enéas. Seja bem-vindo, pastor Enéas. Grande amigo, grande parceiro do nosso CETADB, não é? Com certeza. Dirigente de uma das áreas da igreja tradicional do Amazonas, lá em Manaus. Que bênção ter o irmão com a gente aqui. Eu imagino, pastor, que o Lauben, quando fez essa pergunta, é importante que os irmãos tenham uma noção, essa pergunta o irmão Lauben fez para a gente ainda no começo do ano. Essa questão ele levantou porque nós estávamos naquele momento falando a respeito de alguns pastores e alguns dos nomes que naquele momento estavam sendo mencionados é inclusive um deles que vai para os eventos e nos eventos ora para que as pessoas recebam o batismo do Espírito Santo e obviamente que quando você ora com fé pedindo alguma coisa para Deus, as coisas acontecem, até porque pessoas que têm fé também estão no outro lado aguardando de Deus algo. Então, quando você
ajunta essas duas coisas, né? Alguém que está pedindo e outro que está intercedendo, e você tem um terceiro agente, Deus querendo fazer, então as coisas acontecem. E eu penso que a pergunta dele, ele deu essa ênfase justamente por isso. Ainda que ele também não, ainda que ele não tenha mencionado nomes, e nem nós vamos mencionar nomes aqui, não é? Mas esta é a realidade que nós vivemos hoje.